restrições alimentares e as doenças crônicas não transmissíveis. A respeito das restrições alimentares, que são muito difíceis para as pessoas lidarem, porque de repente estas pessoas que estão habituadas a comer certos alimentos, a tomar certas bebidas diariamente, recebem uma prescrição médica, uma proibição médica para deixar de consumir determinados produtos. Então, isso causa bastante sofrimento, uma grande dificuldade para implementar. Então, eu decidi, hoje eu vou trazer basicamente as restrições mais comuns, aquelas das quais eu recebo muitas queixas. Então, por exemplo, pessoas que recebem o diagnóstico do diabetes tipo 2, recebem também junto com esse diagnóstico, geralmente, a restrição do consumo de açúcares de um modo geral e carboidratos simples. Caso você não saiba, carboidratos simples são todos aqueles produtos feitos à base de trigo e ou outras farinhas finas que na maioria das vezes compõem boa parte da alimentação da população brasileira e eu diria que de boa parte do mundo. Carboidratos complexos são aqueles que contêm mais fibras, por exemplo, que eu não recomendo. Esses carboidratos complexos no contexto de farináceos. As farinhas de modo geral, por exemplo, trigo integral. Hipertensão. Maria Nilde, quais são as restrições que elas recebem? Imediatamente recebem, além do diagnóstico dos médicos, a orientação para reduzir drasticamente o consumo de sódio, sal de um modo geral. Geralmente, os profissionais da medicina tradicional atribuem muito ao sal. Embutidos, todos os alimentos embutidos, fast food de um modo geral e alimentos industrializados. Todos, porque estes são ricos em sódio. E sódio é o inimigo número 1 da hipertensão. Doenças cardiovasculares, que são diferentes da hipertensão. A hipertensão é um sinal de que o meu sistema vascular está em desequilíbrio. As doenças cardiovasculares a hipertensão pode ser considerada? Não necessariamente, mas ela faz parte do sistema. Estes recebem as restrições sobre gorduras saturadas e gorduras trans e saturadas, e também carnes gordurosas, excesso de gordura no consumo de carne, como também e laticínios integrais especialmente. Quarta questão que também traz restrição alimentar, doença renal crônica. Doença renal crônica traz a restrição renais, fósforo, todo alimento que tem excesso de fósforo e potássio, ou seja, carnes, laticínios, feijões e nozes. A quinta situação que traz restrição, qual é, Maria Nilde? Obesidade. E eu sei que muita gente ainda não entende que obesidade é doença, mas sim, obesidade é doença, obesidade tem CID, portanto a obesidade está catalogada no Código Internacional da Doença como uma doença. E é uma doença que traz restrições alimentares, sim. Quais são essas restrições principais? Sobre a obesidade, é claro que alimentos ultraprocessados em geral e açúcares, e todos açúcar de adição, e tudo aquilo que é feito com açúcar de adição. Muita coisa na alimentação da população mundial, eu sei disso. Açúcar é um queridinho das pessoas. Sabe por que ele é um queridinho? Porque ele é um produto extremamente. Não é só porque, eu gosto de açúcar, sou viciada em doce. Não, o açúcar é viciante. Houveram estudos científicos, já tem bastante tempo, com camundongos, onde testaram, uma população de camundongos testou açúcar e a cocaína. E aquele estudo mostrou que os ratos, os camundongos que estavam consumindo açúcar,
tornaram-se viciados naquela substância mais rapidamente e em maior quantidade do que aqueles que estavam tendo acesso à cocaína. Ou seja, aquele estudo atestou que o açúcar é mais viciante do que cocaína. Estávamos falando de obesidade, vamos para a sexta causa de restrições alimentares: alergias ao glúten. Essa é uma outra questão muito delicada, porque a maior parte da alimentação tem em sua composição o trigo, que é só um dos produtos extremamente rico em glúten, que é um componente altamente inflamatório. Então, o que acontece? Quem tem alergia a glúten, é claro que recebe a restrição imediata de não consumir trigo, cevada, centeio e outros produtos. Existem pessoas que têm alergia a glúten que são celíacas e as outras que têm sensibilidade, as não celíacas. Mas basicamente, quem tem alergia a glúten recebe essa restrição. E parece pouco, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, é um alimento só. Acredite, não é um só. Um ingrediente que compõe a maior parte da alimentação das brasileiras e brasileiros, e eu digo sem medo de errar, de boa parte da população mundial. Sétima questão de causa de alergia: a lactose. Na verdade, não fomos criadas para tomar leite de vaca. Por isso demorou muito, mas a ciência constatou que o nosso estômago não tem aparelhagem, o estômago humano não é aparelhado para digerir leite de animais, leite de vaca, por exemplo, dos outros animais também. Segundo estudos, alguns são menos difíceis, mais suave para a digestão. Ainda assim, a constatação é de que o estômago humano não tem aparelhamento, não tem maquinário para digerir leite e derivados dos animais, especialmente das vacas. Isso é para bezerro, por isso eles têm um estômago extremamente potente, N vezes mais potente que o estômago humano. E essas pessoas recebem, é claro, restrição rigorosa de consumir todo e qualquer leite de origem animal e seus derivados. Oitava alergia a oleaginosas. Alergias a oleaginosas, que são o quê? Nozes, amêndoas, castanhas, amendoim e também feijões. Feijões fazem parte das oleaginosas e tem diversos tipos de feijões. Embora eles causem menos alergias, eles também podem causar, e depende do tipo de feijão. E claro, se a pessoa tem alergia a esses produtos, a restrição é para retirar todo o produto ou alimento altamente alergênico. São os peixes e frutos do mar. Então, décima alergia: ovos são super alergênicos, especialmente ovos de galinhas criadas em condições de grande produção. Se eu não me engano, chama granja, que é aqueles lugares em que aquelas galinhas são amontoadas, que tomam medicamentos, hormônios, uma série de produtos para poder produzir muitos ovos diariamente. Vivem presas, confinadas em pequenos espaços, amontoadas literalmente, ou seja, estressadíssimas, recebendo alimentação ultraprocessada em excesso e medicamentos, produtos diversos, não só medicamentos, mas também suplementos para poder produzir mais ovos. Ou seja, estes ovos têm um poder maior de causar alergia nas pessoas. A 11ª causa de alergia, na verdade, alergias a outros alimentos como soja e até algumas frutas específicas. Quero já adiantar aqui
que uma fruta orgânica e fresca nunca vai causar alergia num corpo saudável, ok? Que fique claro isso. Contudo, existem duas questões que podem fazer com que você acredite, e também a medicina tradicional, ao pesquisar, te ajudar a pesquisar suas alergias, que as frutas estão te causando alergia. Na verdade, ou intolerância, sei lá. Na maioria das vezes eles falam de alergia. Quando na verdade a tua biologia que pode estar extremamente inflamada e a fruta que você consome, ou as frutas que você consome, podem estar extremamente carregadas de pesticidas, de uma série de produtos, aquela árvore da fruta produza em menor tempo e maior quantidade. Então não é a fruta que vai te causar alergia. É porque, primeiro, aquela fruta, na verdade, nem é fruta para valer. E segundo, se a tua biologia estiver extremamente inflamada, naturalmente vai te causar alergia. Eu vou encerrando por aqui. Não sem antes lembrar do que eu trouxe aqui hoje. Eu trouxe sobre as causas mais comuns de restrições alimentares que causam grande sofrimento nas pessoas, como o diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, a obesidade, alergia ao glúten, alergia à lactose e proteína do leite, alergia a oleaginosas, alergia a peixes e frutos do mar, alergia a ovos, alergias a outros alimentos como sojas e feijões, alergias a frutas e tudo isso, como eu te disse, vai voltar cada uma delas num dia diferente, numa semana diferente, com grande aprofundamento para ajudar você que sofre com essas restrições alimentares causadas por essas questões aqui, possa ser feliz e aproveitar alimentos que jamais vão danejar, vão causar danos à tua saúde. Eu vou encerrando por aqui. Eu te espero na próxima quinta-feira, às 20 horas, onde vamos continuar explorando assuntos de alto valor na sua saúde e, por consequência, a tua vida e das pessoas que você ama e que, portanto, vivem no teu entorno. Beijo grande e até semana que vem.